Em uma Galileia banhada pelo sol da fé, nas margens do mar da Galileia, vivia Simão, um pescador humilde com um coração impetuoso. Simão, o pescador, logo se tornaria Pedro, a rocha sobre a qual Jesus Cristo ergueria sua igreja. Sua história, entrelaçada com a do Messias, é um mosaico de fé inabalável, erros e redenção, moldando o homem que se tornaria o primeiro líder dos cristãos. O chamado do pescador. Em um dia como qualquer outro, Simão e seu irmão André lançaram suas redes nas águas cristalinas. De repente, uma figura imponente surgiu na praia, irradiando uma aura de poder e compaixão. Era Jesus, o Nazareno, que os chamou para segui-lo. Sem hesitar, Simão abandonou sua vida de pescador para se tornar um discípulo, recebendo o nome de Pedro, que significa rocha. Fé inabalável e impulsos ardentes. Pedro se tornou um dos discípulos mais próximos de Jesus, testemunhando seus milagres, ouvindo seus ensinamentos e absorvendo sua sabedoria. Sua fé era inabalável, como uma rocha inamovível diante das tempestades. Mas Pedro também era um homem de impulsos ardentes, muitas vezes agindo antes de pensar. Foi ele quem, em um momento de fervor, cortou a orelha de Malco durante a prisão de Jesus. Negações e arrependimento amargo. Na noite da crucificação, quando Jesus foi preso, Pedro negou 3 vezes, tomado pelo medo e pela fraqueza humana. O peso da culpa o consumiu, e ele chorou amargamente, implorando por perdão. Jesus, ressuscitado, o encontrou e o perdoou, reforçando seu papel como líder da igreja nascente. A rocha sobre a qual a igreja foi construída. Após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou o pilar da comunidade cristã primitiva. Ele pregou o evangelho com fervor, enfrentou perseguições e liderou a igreja em seus primeiros anos. Em Roma, a capital do Império Romano, Pedro foi martirizado por volta do ano 67 d.C., consolidando sua fé e selando seu legado. O legado de Pedro, um farol de fé e inspiração. O dia de São Pedro, celebrado em 29 de junho, homenageia este homem de fé inabalável, que tropeçou, ergueu-se e se tornou a rocha sobre a qual a Igreja Católica foi construída. Sua história é um lembrete de que a fé não nos torna perfeitos, mas nos impulsiona a buscar o arrependimento, a redenção e a liderança com humildade e compaixão. Pedro, o pescador que se tornou rocha, continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, iluminando o caminho da fé e da esperança. Uma jornada através dos tempos. A história de Pedro não se limita ao passado. Ela se desenrola nos dias de hoje, inspirando cristãos de todas as denominações. Sua fé inabalável, mesmo diante das dificuldades, serve como um farol de esperança em um mundo turbulento. Sua humildade e compaixão nos convidam a olhar para o outro com amor e compreensão. E sua liderança visionária nos impulsiona a construir um mundo mais justo e fraterno. Um convite à reflexão. Ao celebrarmos o dia de São Pedro, somos convidados a refletir sobre nossa própria fé. Como Pedro, podemos tropeçar e cair, mas a fé nos impulsiona a buscar o perdão, a redenção e a força para seguir em frente. Que a história de Pedro nos inspire a viver com fé inabalável, compaixão profunda e liderança responsável, construindo um mundo mais próximo dos ensinamentos de Jesus Cristo. Simão, filho de Jonas, era um pescador calejado pelas águas tempestuosas do mar da Galileia. Vivia em Cafarnaum, uma próspera cidade às margens do lago, com sua esposa e seus filhos. Sua vida era simples, marcada pelo ritmo das estações e pela labuta diária. Mas, sob a superfície de sua existência modesta, ardia um coração impetuoso e uma mente ávida por respostas. Em um dia como outro qualquer, enquanto lançava suas redes sobre as ondas cintilantes, Simão ouviu uma voz poderosa ecoar pela praia. Era Jesus de Nazaré, o rabino que pregava um reino de amor e justiça. Com um olhar penetrante e palavras carregadas de convicção, Jesus convidou Simão e seu irmão André a segui-lo. Sem hesitar, Simão abandonou sua rede e tudo o que conhecia, movido por uma força irresistível. A partir daquele momento, ele se tornaria Pedro, a rocha sobre a qual Jesus edificaria sua igreja. Testemunhando o Messias. Pedro se integrou ao grupo de discípulos de Jesus, ávido por absorver seus ensinamentos e presenciar seus milagres.
Ele acompanhou Jesus enquanto curava enfermos, expulsava demônios e alimentava multidões com apenas alguns pães e peixes. Testemunhou a transfiguração no Monte Tabor, quando Jesus se transfigurou em glória diante de seus olhos, e se comoveu com a parábola do bom pastor, que ilustrava o amor infinito de Deus por seus filhos. Mas Pedro não era apenas um espectador passivo. Ele se envolvia ativamente na missão de Jesus, questionando sobre o reino dos céus e defendendo-o com fervor quando necessário. Foi ele quem, em um momento de intensa fé, reconheceu Jesus como o Messias, o Filho de Deus vivo. Impulsos ardentes e fragilidades humanas. Apesar de sua fé inabalável, Pedro era um homem de impulsos ardentes, muitas vezes agindo antes de pensar. Sua impulsividade o levou a cometer erros, como quando cortou a orelha de Malco durante a prisão de Jesus. Em outra ocasião, ele duvidou da capacidade de Jesus de andar sobre as águas, afundando no mar quando sua fé vacilou. Mas a maior falha de Pedro ocorreu na noite da crucificação de Jesus. Quando Jesus foi preso, Pedro negou 3 vezes, tomado pelo medo e pela fraqueza humana. A culpa o consumiu, e ele chorou amargamente, implorando por perdão, redenção e liderança. Após a ressurreição de Jesus, Pedro encontrou e recebeu o perdão do Messias ressuscitado. Essa experiência o transformou profundamente, reforçando sua fé e consolidando seu papel como líder da igreja nascente. Com a morte de Jesus, Pedro se tornou o pilar da comunidade cristã primitiva. Ele pregou o evangelho com fervor, enfrentou perseguições sem hesitar e liderou a igreja em seus primeiros anos. Sua fé inabalável, mesmo diante das dificuldades, servia como um farol de esperança para os primeiros cristãos. O legado de Pedro e a celebração de sua fé. Em Roma, a capital do Império Romano, Pedro foi martirizado por volta do ano 67 d.C., consolidando sua fé e selando seu legado como o primeiro Papa da Igreja Católica. Sua história é um lembrete de que a fé não nos torna perfeitos, mas nos impulsiona a buscar o arrependimento, a redenção e a liderança com humildade e compaixão. O Dia de São Pedro, celebrado em 29 de junho, homenageia este homem de fé inabalável, que tropeçou, ergueu-se e se tornou a rocha sobre a qual a Igreja Católica foi construída. Sua história nos inspira a viver com fé autêntica, compaixão profunda e liderança responsável, construindo um mundo mais justo e fraterno. A rocha que inspira através dos tempos. A história de Pedro não se limita ao passado. Ela se desenrola nos dias de hoje, inspirando cristãos de todas as denominações. Sua fé inabalável, mesmo diante das dificuldades, serve como um farol de esperança em um mundo turbulento. Sua humildade e compaixão nos convidam a olhar para o outro com amor e compreensão. Um farol de esperança em um mundo em transformação. Em um mundo marcado por incertezas e desafios, a história de Pedro se ergue como um farol de esperança. Sua fé inabalável, mesmo diante das provações, nos ensina que a verdadeira força reside na capacidade de se levantar após as quedas e seguir em frente com convicção. Sua humildade e compaixão nos convidam a construir pontes de diálogo e compreensão entre diferentes culturas e crenças. Sua liderança visionária nos inspira a buscar um mundo mais justo e fraterno, onde o amor e a caridade prevaleçam sobre a violência e a ganância. Celebrando a fé e honrando o legado. O Dia de São Pedro é mais do que um feriado religioso. É uma oportunidade para celebrarmos a fé, a esperança e o amor que emanam da história de Pedro. É um momento para refletirmos sobre nossos próprios valores e reafirmarmos nosso compromisso com a construção de um mundo melhor. Ao honrarmos o legado de Pedro, celebramos a força da fé que move montanhas e transforma corações. Celebramos a esperança que nos impulsiona a superar os obstáculos e construir um futuro mais promissor. Celebramos o amor que nos une e nos torna irmãos e irmãs em humanidade, chamado à ação. A história de Pedro não é apenas um conto do passado. É um chamado à ação no presente. Somos todos convidados a seguir seus passos, cultivando a fé, praticando a compaixão e buscando a justiça social. Que a luz de Pedro ilumine nossos caminhos e nos inspire a construir um mundo mais humano, mais justo e mais fraterno, onde o amor e a paz reinem supremos. Um legado eterno. A história de Pedro se perpetua através dos tempos, inspirando gerações de cristãos e servindo como um lembrete da força da fé, da importância da compaixão e do poder transformador do amor.
Sua figura heroica nos convida a trilhar um caminho de fé autêntica, buscando sempre o bem maior e contribuindo para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Reflexão final. Ao concluirmos a jornada pela história de Pedro, somos impelidos a refletir sobre o significado da fé em nossas vidas. Que a história deste pescador impetuoso que se tornou a rocha da Igreja nos inspire a viver com autenticidade, compaixão e amor, construindo um mundo mais próximo dos ensinamentos de Jesus Cristo. Lembre-se, a fé de Pedro não era perfeita. Ele cometeu erros, tropeçou e caiu. Mas sua capacidade de se levantar, aprender com seus erros e seguir em frente com fé inabalável é o que o torna um exemplo inspirador para todos nós.